Estão vendo aí? Sim, sim. Sim. Então, isso aqui é só repetição, né? Quando ela fala da imagem consciente do corpo, com todas aquelas histórias de I, identidade, memo, G, que é o próprio G, o eu em francês, né? E aí toda a questão que vai de coração a coração. Parado no doutor, conceitos básicos. Então não vai dar para... Mudou. Eu acho que está só um pouco lento. Mudou? Uhum. Agora mudou. Então, vai de coração a coração, né? E aí a gente fala que o bebê é um ser de falta, totalmente dependente, né? E que tem a substancialidade, que é a materialidade dos objetos, né? De intercâmbio, principalmente alimento e excremento, e a sutilidade, que é a questão que a doutora coloca e que eu acho que é um conceito incrível, que é exatamente um corpo a corpo que vai se distanciando e sendo mediado pelo olfato, audição, visão e principalmente os sons das palavras e do olhar. E é exatamente porque o bebê tem essa percepção sutil que ela falava com os bebês e os bebês compreendiam claramente o que ela estava falando. Nós que somos psicomotricistas, que trabalhamos muito com o toque, nós temos que ter bastante cuidado. Primeiro, porque ele é um circuito mais restrito do desejo, é um corpo a corpo mais direto. E segundo, que ele tem essa questão do substancial, dos cuidados que se tem, mesmo no manejo da criança, como o Winnicott falava, e tem a questão do sutil, de toda essa parte afetiva que passa no toque. E, além de ser algo que tem essa justaposição do substancial e do sutil, tem a questão de poder ser de carícia ou de golpe. Então, é algo que nós, psicomotricistas, temos que ter muito cuidado. Eu me lembro muito de uma vez o Esteban Levin falando que ele fazia uma diferença super grande dos trabalhos corporais. E uma diferença que ele fazia é que, na relacional, se está trabalhando com uma bola, por exemplo, a tendência era, em vez de ficar face a face e dar ao sujeito uma possibilidade de intercâmbio, dessa percepção sutil, dessa mediação de um circuito mais longo do desejo, a psicomotricidade relacional ficava a criança aqui e o psicomotricista grudado nela, do mesmo lado, na bola. Então, isso daí era uma crítica dele, né? E que eu percebo que, muitas vezes, o psicomotricista tem realmente essa tendência de ir com uma disponibilidade grande demais e chegar num corpo a corpo, num momento em que não é necessário, que é até negativo, um corpo a corpo muito direto. Então, às vezes, é necessário ter uma distância corporal, uma disponibilidade na postura, na atitude, no modo da gente falar, na melodia da nossa fala, dos nossos gestos, mas sem estar tão grudado assim, né? Então, aí, toda a questão da imagem do corpo, né? Da ordem do inconsciente, e que na hora do espelho se torna imagem consciente. Aqui eu estou passando rapidinho, nem vou ler tudo, não. Do esquema corporal, que é realmente da substancialidade, da realidade de fato, do viver carnal, como diz o doutor, em contato com o mundo físico. E que realmente a coisa que é importantíssima, que a gente faz essa diferença entre o aspecto mais psi da imagem do corpo
e o aspecto mais neuro-psi do esquema corporal, mas os dois são como aquela coisa que eu gosto de usar demais essa imagem para tudo. Fios pretos e fios brancos, entremeados, dá um tecido cinza. Então, a gente vê que há diferenças, que tem coisas que a gente tem que perceber, mas o esquema corporal é um suporte, é um apoio para a imagem do corpo, né? E aí o doutor fala, então, que existem 3 imagens do corpo, né? Uma primeira que é a imagem de base, que é o ser na sua coesão narcísica. Então, quando a gente nasce, já existe um narcisismo primordial ou fundamental. A doutora, ela diz que a gente deseja se encarnar, que há um desejo do pai e da mãe, sim, e que faz com que a gente jogue o jogo da vida com as cartas marcadas, com os dados viciados, mas que cada criança, cada um de nós, deseja se encarnar. E é aí que está, então, esse narcisismo primordial ou fundamental. Ela diz que, em seguida, vem uma imagem funcional, que é a imagem, estenia é assim, está tudo legal, está tudo harmonizado, de um sujeito que almeja a realização do seu desejo. E é uma imagem que veicula as pulsões de vida e é superativa. Então, tem essa imagem de base, essa imagem funcional, e tem a imagem erógena, que, por sua vez, focaliza o prazer e o desprazer na relação com o outro, nas várias fases, oral, anal, fálica, genital, adolescência, adulto, né? E a doutora ainda fala que essas 3 imagens, elas se entrelaçam, se entremeiam. E se entremeiam como? Numa imagem dinâmica, que exprime em cada um de nós o ser que busca o advir, o que vai vir a ser, que tem um direito de desejar. E essas imagens do corpo, então, elas estão super ligadas aos narcisismos. Então, narcisismo fundamental para doutor é essa imagem de base inconsciente do corpo, ela se enraiza nas primeiras relações repetidas de respiração. A doutora dá muita importância para esse alento, para esse ar que é imprescindível para a nossa vida, e é o primeiro contato do bebê com o mundo, é exatamente o choro, que é o pulmão a se abrir para a respiração. Então, ela fica nessas primeiras relações de respiração, de satisfação das necessidades nutritivas e dos desejos parciais. Parciais por quê? Porque ainda não há um eu e um outro. O outro não é um objeto total ainda. E o próprio corpo ainda não é uma imagem total. É parcial, oral, olfativo, visual, tátil, que são todos esses desejos que se ligam às percepções sutis na comunicação. É, por exemplo, por isso que o doutor foi capaz de dizer com aquela menininha que se perdeu no espelho que ela podia pegar com a boca de mão dela o que o doutor estava oferecendo. Porque havia uma regressão para a imagem oral do corpo, inconsciente do corpo. Aí vem a fase do espelho. É onde se cria o narcisismo primário. E essa fase do espelho, gente, ela é tão importante, porque é aí que o sujeito vai se identificar com o rosto, com a sexualidade, que está também na frente, e que vai se identificar porque o outro também o nomeia. E, então, ele vai sentir
tudo aquilo que ele tinha de imagem inconsciente, da sutilidade de toda a relação dele, que era algo que ele sentia no próprio corpo, nos músculos, nas vísceras, num diálogo tônico e tal, que ele vai identificar com a imagem que dá a ver ao outro. Então, aqui eu estou me vendo como o outro me vê. E como o outro me reconhece e diz que eu sou eu. Né? Então, diz ela que tem uma prova que põe em xeque a intuição da mesmice do narcisismo fundamental, que é o confronto com a imagem visual, pois essa não coincide com a anterior coesão da imagem inconsciente do corpo. A criança se vê como ela se dá a ver ao outro. E aí, a doutora vai falar que existe um outro narcisismo ainda. E esse narcisismo primário ele é muito importante, porque é nesse momento que toda a psicanálise atual considera que o autista não ultrapassa. Ele fica preso no imaginário. Ele não consegue ter essa primeira entrada no simbólico, que é a imagem especular. Né? E, muito menos ainda, não entra no narcisismo secundário, que é depois da castração do Édipo. Né? Então, diz a doutora, a castração edipiana, a interdição do incesto, que é dada pelos pais à criança, instaura o narcisismo secundário. Aí é uma mudança libidinal, uma substituição do ego ideal, preso à ilusão da completude do nirvana, pelo ideal do ego, ligado ao superego, que é o herdeiro do complexo de Édipo. Então, é exatamente nesse momento do recalque do falo, né, de aceitar que o desejar não pode, que a gente vai ter também a instância do superego e que vai ter, principalmente nessa instância, um ideal do ego, que é se identificar com traços das pessoas que são importantes. Pai, mãe, um professor, um ídolo, até um artista, né, pode ter algo a ver com o ideal do ego de algumas pessoas. Bom, com isso, com esse narcisismo secundário, as pulsões sexuais passam a se exprimir de modo humanizado, como escolha simbólica. A criança faz a diferença entre pensar e agir. Olha que coisa bonita que o doutor fala. É nesse momento que a criança sabe que ela pode ter raiva e pode falar, fico com raiva, mas que ela não pode agir e sair dando bofetada. Né? Ela aprende a agir por sua própria conta, em seu nome, e é a seus próprios olhos que ela se desmerece quando quebra o interdito que ela já acatou. Então, uma criança, por exemplo, está lá brincando pequenininha, jogo de regra, de futebol, sei lá, brigou, ela é dona da bola, ela sai, leva a bola embora. Uma criança nessa fase que passou pela castração edipiana jamais fará isso, porque ela acata as regras daquele jogo. Ela sabe que não pode, que mesmo se sentindo frustrada, ela tem que entrar e viver com o sentimento de perda e fazer a competição. Então, ela se desmerece aos seus próprios olhos quando quebra o interdito e dá vazão a atos que eu brinco que são sem querer querendo, que nem lá do Chaves, né? Ou seja, sem compreender suas próprias motivações e impulsos. Então, não é uma coisa totalmente inconsciente, porque há ali uma vontade, eu quero fazer isso, eu deixo de descarregar, mas há um inconsciente imenso também latente ali. Aí, o doutor vem falar para a gente, ó, saiu do lugar, que
nesse processo da criança sair do narcisismo fundamental para um narcisismo secundário, passando as fases todas que Freud fala, existem para ela castrações progressivas. Freud falava na castração só no Édipo, que era o incesto não pode, o falo é recalcado. A doutora acredita que a cada momento da evolução do desejo, da libido, existem provas que são simbolígenas, que são essas castrações que ela fala nesse texto. Então, elas levam ao crescimento do sujeito quando são bem enunciadas. Caso contrário, pode haver fracasso em elaborar essas provas e os efeitos disso vão ser de psicopatologia. Vai ter sintomas. Então, para que haja sucesso nessa enunciação, no percurso da sua aceitação e na entrada no simbólico, é necessário que 3 condições sejam cumpridas. Primeiro, respeito à integridade narcísica da imagem do corpo e da evolução do esquema corporal. Então, o corte só pode ser dado quando o esquema corporal, entrelaçado a essa imagem inconsciente do corpo, permite ir além do corpo a corpo, organizando os prazeres de modo diferenciado. Por exemplo, o desmame. O desmame só vai poder acontecer quando já houver uma relação mãe-bebê, num diálogo tônico-cinético bem estabelecido, e quando o esquema corporal aceita a possibilidade de mudança para uma alimentação diferenciada. Então, aí se pode desmamar e a criança vai ter, nesse desmame progressivo, a partir de 7 meses por aí, ela vai ter, então, um ganho, que é o das palavras. Ela já tinha vocalizações antes, mas a partir desse momento do desmame, em vez de falar ela começa a falar da água. Mentira, fala primeiro água referindo, né? E depois é que ela vai chegar no da água. Então, essa condição da integridade narcísica da imagem do corpo e da evolução do esquema corporal é básica, é primordial. Segundo, ser colocada por um mais velho, até mesmo uma criança que já tiver passado por essa prova, ou por um adulto amado. Então, é um corte dado por alguém que traz a marca dessa mesma castração, pois foi capaz de sofrê-la em seu momento de ultrapassar as mesmas provas. E, além disso, o fez através do simbólico. Eu tenho um caso de um menininho com 5 anos que ia para a escola e que passava o dia inteiro segurando o xixi, porque ele só fazia xixi e cocô na fralda. Só quando chegava em casa que a mãe punha a fralda que ele fazia o xixi e o cocô. Então, era um menininho que a castração anal era uma complicação para ele. Então, além do vivido na terapia que ele levou, eu acho que eu já contei isso para vocês, que ele levou um tigrezinho para abrir a barriga e pôr bolinha de isopor, que a barriga estava murcha, que o tigre que era o papai que tinha dado, além disso que ocorreu na terapia, quem deu a castração para ele foi o irmão mais velho, porque ele já vinha passando por várias coisas. Primeiro, a mãe começou a levar a fralda para o final da aula, para ele poder trocar, fazer o xixi dele, e ele poder ir em festas que ele não ia, nos aniversários dos coleguinhas, porque não ia dar conta. Segundo, começou a fazer xixi nos matinhos. Depois ele começou a fazer xixi no bueiro do box de banho.
E já estava evoluindo, já estava conseguindo algo da castração, mas quem deu o enunciado para ele foi o irmão. Não quero que você faça xixi aqui, é fedorento, é o lugar que eu tomo banho. Vai fazendo na privada como todo mundo. Levou aquele susto e foi e aceitou a castração. Então, é um corte que é dado por alguém que já passou por essa mesma castração. Então, ela é veiculada, além disso, por uma palavra justa, que especifica e marca o corte necessário. Você vai fazer xixi lá na privada como todo mundo. Não quero esse fedor aqui, percebam? É a palavra justa e verdadeira. Não é nada bonitinho, nada disso. É aquilo que está sendo cortado. Então, é uma palavra verdadeira que enuncia o que passa a ser interditado. Por exemplo, você não vai mais mamar no seio, está crescendo. Ou quando você crescer, vai poder namorar alguém parecido com o papai, mas ele mesmo não pode ser seu namorado. Isso para uma menininha, né? Então, assim, a doutora fala das várias castrações. Primeiro, tem uma castração umbilical do bebê, que é realmente corta o umbigo, né? E com essa castração, com esse primeiro corte, o bebê perde a homeostase adquirida intraútero. E os pais também vivem uma castração imaginária com o nascimento do filho, porque eles fantasiavam o filho durante toda a gestação. E esse bebê, por mais que seja perfeitinho, que seja a maior gracinha, ele nunca será completamente como imaginaram. Então, falando psicanaliticamente, a criança nunca será, de fato, o falo que os completa. Porque a fantasia dos pais é uma fantasia fálica de serem completadas pelo bebê, né? E, realmente, nenhuma criança vai completar pai e mãe. A castração oral. Então, essa castração vai se marcar com desmame, que ocorre entre os 6 e 8 meses, quando a mãe é capaz de compreender que seu filho precisa do corte que o desmame promove. De toda maneira, a partir do desmame e da prova da castração oral, o bebê abre-se para o mundo da palavra falada. Começa a criar símbolos primitivos. Os fonemas pré-linguísticos gugu, dadá, surgem como palavras indizíveis, das quais a criança não possui o vocabulário, mas já são da ordem do simbólico, no sentido de se ligarem a um saber que parte da percepção sutil que se estabelece a partir da relação humana, de coração a coração. Também são fruto da ordem da linguagem as mímicas faciais, usadas na interação mãe-bebê, e a possibilidade de manipular os primeiros objetos mamãezados. Olha que coisa bonita que a doutora fala. O objeto que a mãe oferece ao bebê é mamãezado, tem algo da sutilidade do contato mãe-bebê. Ou seja, veiculados e apresentados pela mãe à criança. A castração anal. Então, a doutora ela ultrapassa o conceito clássico psicanalítico desse momento evolutivo e ela sublinha, em vez do controle das fezes, do dom, dar o cocô de presente para a mamãe, algo muito mais amplo, que é o efeito da castração anal e que consiste numa verdadeira inserção na sociedade dos humanos. Ela mostra que as aquisições mais importantes dessa fase são valorização da autonomia, eu faço isso sozinha, a capacidade de coordenação, principalmente visomotora, sai da borroqueira, sai da confusão, e, acima de tudo, o respeito ao outro.
diminuindo a agressividade anal destrutiva. Eu tinha um clientezinho que ele tinha maior dificuldade nessa castração. Ele, na sala de espera, eu sempre tive samambaia, que eu adoro samambaia, ele pegava a folha do samambaia e fazia assim. Saía todas as folhinhas, ficava só aquele fio assim, né? A secretária ficava doida, assim. Eu falo que não pode, porque a mãe nada, não dizia coisa nenhuma. Então, isso é uma das ideias, para vocês perceberem. E no diagnóstico, ele tinha um problema de fala, tinha aquele carretel no ouvido, baixa audição também. As 2 palavras que eu consegui entender no diagnóstico foram cocô, pipi, 3, cocô, pipi, bumbum. Né? E é um menino, né, que assim, tinha toda uma angústia muito grande, uma dificuldade de relacionar com o outro, uma agressividade, um desrespeito ao outro, né? E a gente foi trabalhando, ele começou debaixo da mesa, ele construiu um espaço para ele, e ele lá de dentro atirava lá fora nos índios. Depois eu entrei dentro da casa junto com ele, nós 2 matávamos os índios, aí a coisa foi evoluindo, e ele começou a arranjar o lugar de cada um, brincando de vaca e bezerro. Eu tinha que desenhar no quadro negro, separado, vaca aqui, boi aqui, bezerrinho aqui. Depois, de 4 no chão, ele vinha. Bom, eu estou aqui tentando ver se eu consigo repor alguma coisa do último encontro da doutor, no qual eu perdi a conexão pela falta de luz. O que é que a gente trabalhou nesse encontro? Nós estávamos trabalhando a questão das castrações, né? E aí, realmente, nós paramos na castração anal, em que eu dei o exemplo de um clientezinho meu, que foi evoluindo nas sessões, e até um momento em que ele, brincando de argila, ele fazia uma bagunça grande em cima de uma lona dessas pretas de caminhão, e ele fez um bloco de argila e jogou no meu rosto. Nesse momento, eu peguei e pá, joguei perto dele um outro pedaço de argila. Ele levou muito susto, saiu correndo da sala, foi na mãe, a mãe falou para voltar e tal. Ele voltou brigando, xingando, derrubando cadeira, fazendo bagunça com as almofadas. Quando ele pegou uma cadeira para quebrar o espelho, eu disse a ele, não, isso não pode destruir de verdade, não. Você pode falar da sua raiva. Ele parou, me olhou e aceitou. Então, foi um momento intenso, que foi exatamente da castração para esse menino que não tinha limite nenhum. Continuando, eu não coloquei o PowerPoint aqui, porque seria difícil, mas seria para falar da castração primária, que diante do espelho a criança vai ter que superpor a imagem escópica à experiência do contínuo narcísico da imagem consciente do corpo, que já se entrecruza ao seu esquema corporal que está se organizando. Para que tal ocorra, é primordial que um adulto significativo a nomeie diante de sua imagem visual, assim como a palavra do outro, que nomeia o reflexo no espelho, é mais importante para o doutor que a imagem escópica, porque aí ela dá uma importância grande ao outro. E é essa a diferença com a teoria lacaniana da fase do espelho, segundo o Nácio. Bom, continuando, em seguida vem a castração genital edipiana, que é realmente a interdição do incesto, da verbalização de que não se pode ter satisfação sexual no seio da família. É um dizer que libera o desejo
para sua realização fora desse âmbito. Então, o efeito do recalcamento definitivo do Édipo é a instauração da instância do sujeito, com uma imagem consciente do corpo, paralela à imagem inconsciente. Trata-se do sujeito que aceita a barra da lei do pai, constitui-se como faltante, e então descobre que seu desejo sexual é válido, desde que dirigido a outros fora de sua família e que façam parte de sua geração.